na palavra do Senhor, que daqui a pouco ainda tem a celebração da ceia. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25. Nós iremos só meditar um pouco e logo após a meditação da palavra, os diáconos já se organizam para nós servirmos a ceia, celebrarmos a Santa Ceia. Amém? E quando estiver sendo servido o pão, a irmã Késia já se prepara para estar louvando o nome do Senhor. Todos encontraram? Hebreus 10, 25. Diz assim. Na verdade, o assunto ele inicia lá no verso de número 19, mas nós iremos ler somente o verso de número 25. Ele diz assim: não deixemos a nossa congregação como é o costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Meus irmãos, a Epístola aos Hebreus foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E essa epístola foi dirigida aos irmãos que estavam dispersos por conta da perseguição. Perseguição por parte do judaísmo e perseguição por conta de várias seitas que existiam naquela época. Então, a perseguição foi tão grande, irmão, que muitos dos irmãos estavam desanimados, estavam angustiados, aflitos na fé, e muitos queriam retroceder, pular fora do barco. Muitos estavam querendo renunciar à fé. E essa epístola ela é conhecida como epístola universal. Existem 13 epístolas paulinas, né, que são tratados em igrejas diferentes, assuntos diferentes. Mas a epístola de 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João, a epístola de Judas e também a epístola aos Hebreus, elas são epístolas gerais. Então, é uma epístola que ela foi escrita para toda a igreja. Ela não foi especificamente dirigida ou escrita como foi Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Efésios e assim sucessivamente. 1º e 2º Timóteo, Tito, enfim. Essa epístola ela trata de vários assuntos. Ele fala da superioridade, que Jesus é superior aos anjos, que o sacrifício judaico era transitório, passageiro, que o sacerdócio de Cristo é o superior ao sacerdócio judaico, ao sacerdócio levítico. Faz a comparação no capítulo 7 entre Jesus e Melquisedeque, que é uma prefigura de Cristo. Enfim, essa epístola, o escritor dessa epístola, ele tratou de vários assuntos, principalmente sobre o culto judaico, como acontecia o sacrifício judaico, e ele fala da comparação entre o que acontecia e o que simbolizava o sacrifício judaico, né, que estava na lei, e fazendo uma analogia, né, ao sacrifício de Cristo. Pois bem, aí no capítulo 10, eu não vou me estender porque o assunto aqui eu estava comentando com o irmão João Carvalho, é um assunto para um seminário. Eu vou resumir. E no capítulo 10, ele começa no verso 19, tratando acerca da imperfeição do sacrifício, que ele falava que era impossível que o sangue de touros e carneiros apagasse o pecado de vez. O que ele estava querendo dizer com isso? O que ele estava dizendo era que, embora a pessoa tivesse o seu pecado abafado ali, é igualmente quando você pega um abafador na sua casa e bota em cima da comida ali para que nenhum inseto venha pousar e contaminar a comida. Então, acontecia daquela forma, como se pegasse um lençol e jogasse por cima daquilo que ainda continuava sujo. Por quê? Porque a consciência daquela pessoa constantemente dizia que ela estava em pecado. Então, era um sacrifício que o sangue de touros e carneiros e bodes não podiam anular, não podia apagar a consciência do pecado. E ele mostra que o sacrifício de Cristo, realizado uma vez por todas, uma única vez, ele foi perfeito e único, ao ponto de apagar as obras mortas da consciência e o cristão ter uma nova consciência, mesmo lembrando daquilo que aconteceu no passado, mas sem culpa. Por quê?
É como se Deus pegasse a conta daquele indivíduo que pecou e zerou a conta, né? Zerou tudo. Por isso que a Bíblia diz que é um novo nascimento. Então a pessoa nasce com um pensamento diferente e com um objetivo, que é servir e agradar a Deus. Aí no verso de número 25, ele fala sobre a questão de congregar-se. Onde ele fala: não deixemos a nossa congregação como é o costume de alguns. Antes, nos admoestemos uns aos outros, a tanto quanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Em outras palavras, ele estava falando aqui a questão de congregar. Alguém poderia até argumentar, e existe aí alguns falando na internet, que a igreja, no seu início, na igreja primitiva, não havia templos. Eu concordo, em partes. Aí alguns argumentam que hoje não há necessidade da gente ter um templo para se congregar, para se reunir, para cultuar o Senhor. Sendo que quando a igreja ela iniciou-se, os irmãos se congregavam em casa. Atos capítulo 2 diz que os irmãos se reuniam de casa em casa. E eles viviam, tudo era comum a todos, partir do pão, enfim, todos se ajudavam e a palavra era ensinada de casa em casa. Mas aí os que fazem os seus comentários, podemos dizer assim, até maldosos na internet, esquece de um detalhe, irmão. A igreja ela foi fundada por Jesus Cristo, Mateus 16, 18, e ela foi inaugurada no capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele inaugura a igreja. Então, inicia-se, dá-se o pontapé inicial, aonde o evangelho é pregado e vidas são convertidas. Atos 2, 37 em diante, a Bíblia diz que a primeira cruzada evangelística que Pedro prega, né? A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Que Pedro prega, mais de quase 3 mil almas se agregaram à fé cristã. E o evangelho sendo pregado. O que a gente vê aqui é uma igreja que está no seu início. Aqui a gente não está aí vendo uma igreja como organização, como instituição, mas sim uma igreja como organismo vivo, sendo que o cabeça é Cristo e a igreja está começando a se estruturar. Aí quem faz os comentários maldosos na internet, esquece de olhar para esse detalhe. Aí a partir do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a gente começa a ver a igreja se organizando como instituição. Começa lá a instituição dos diáconos, porque houve uma murmuração por parte das viúvas gregas, que estavam murmurando que não estava sendo assistida pelos apóstolos. Então eles se reuniram e começaram a debater como seria resolvido o problema. Aí eles disseram: não, vamos fazer o seguinte, vamos eleger 7 diáconos, homens de boa fé, homens cheios de fé, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e vamos constituir eles sobre esse importante negócio. E assim eles, digamos assim, fizeram uma triagem, né? Uma avaliação, e dentro deles estava lá Estevão e os demais. Ali a igreja começa a se organizar como instituição. Aí a partir do capítulo de número 10, a gente vai ver que quando Pedro estava em Jope, Pedro parece que estava em Jope, se estiver enganado, e vai à casa de Cornélio. Lá Pedro expõe a palavra para Cornélio, e ali no momento que ele estava pregando, o Espírito Santo vem e começa a batizar os gentios com o Espírito Santo. Aí lá no capítulo 10, Pedro é chamado a atenção pela igreja que estava em Jerusalém, pelos apóstolos. O negócio é esse: tu vai na casa de um gentio e tu prega o evangelho. Aí Pedro conta a visão que ele teve. Ele teve a visão, ele viveu o sobrenatural. Parece que é capítulo 11, se não estiver enganado, irmão. Ele viveu o sobrenatural. Ele teve uma visão, né, de um lençol onde tem vários animais, e aquela voz disse para ele: Pedro, pega, mata e come. Pedro: não, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E a voz repete novamente: Pedro, pega, mata e come. E a voz repete outra vez para Pedro. E Pedro entendeu o recado, que era a questão do evangelho ser levado para as demais nações que não eram judeus. Aí o que acontece? Pedro faz isso, o Espírito Santo batiza os gentis na casa de Cornélio. E o que acontece? Ele é chamado a atenção pela igreja que estava em Jerusalém, pelos apóstolos. Aí o que aconteceu lá? Pedro traz um relatório do que aconteceu, e assim a igreja começou a avançar. Capítulo 13 de Atos, aí o de muitos se esquecem. Capítulo 13 de Atos, né? No capítulo 12, se não estiver enganado, é o capítulo 11,
há uma perseguição, e a Bíblia diz, e aí os irmãos, devido à perseguição, alguns foram parar em Chipre, chegaram até Antioquia da Cilícia, ou se não tiver enganado, da Síria, lembrei. E ali no capítulo 13 de Atos, a gente já vê uma igreja mais organizada, presta atenção no que eu vou falar, irmão, uma igreja mais organizada e uma igreja já enviando missionários para a obra missionária. Exatamente, e o irmão está nos ajudando aqui, que Barnabé e Paulo passaram um ano em Antioquia organizando essa igreja, organizando essa instituição. Então o que é que a gente observa? A gente vai observar que na história, na mesma época, tinha 4 igrejas organizadas. Igreja em Roma, em Antioquia, em Jerusalém e Alexandria. Constantinopla entra depois, a igreja organizada. Está na história, irmão, entendeu? É a história que diz isso. Aí os irmãos, alguém pode até argumentar, não, mas esse negócio de ter templo não é preciso. Mas, irmãos, tem um adágio, existia dentro da cultura judaica, que se os judeus, houvesse 10 judeus, ali eles já formavam uma sinagoga. E muitos judeus que faziam parte das sinagogas se convertiam ao Senhor. E aonde é que eles se reuniam? Nas sinagogas. A gente vai ver em Atos, capítulo de número 19. Paulo chega, se eu não estiver enganado, capítulo 21, se não estiver enganado, de Atos dos Apóstolos, quando Paulo é surpreendido por uma voz, por uma profecia, que se ele fosse a Jerusalém, ele seria preso. Mas aí a gente vai observar, irmãos, no livro de Atos, esqueci o capítulo agora, a gente vai observar Paulo reunindo agora os bispos e liderança da igreja. A igreja já está mais avançada, mais organizada. Os bispos naquela época eram formados por anciões, que eles chamavam também de pastores. Então a gente já vê uma igreja mais estruturada. E desde esse momento, meu irmão, até a atualidade, a gente vai ver a igreja se reunindo em templo para se congregar. Se você vai ver que John Wesley viajava quilômetros e quilômetros a cavalo para ir ao templo pregar a palavra de Deus, às vezes para uma família. Naquela época, nos Estados Unidos, os templos eram feitos de madeira, feito de tábua, de madeira. O telhado era coberto com tábuas. E ali eles se reuniam para cultuar a Deus. Quando Jonathan Edwards pega o sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que está lá naquele livro, Heróis da Fé, a história diz que todos estavam reunidos no templo, e um se agarrava nos templos e na cola no templo, dizendo: Senhor Edward, para de pregar, senão nós cairemos vivos no inferno. Então, irmão, congregar é algo que está na história, desde o início da igreja até a atualidade. Por que o escritor aos Hebreus escreveu: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns? Porque, meu irmão, os irmãos estavam tão desanimados que eles não queriam nem se congregar em casa e nem nos pequenos templos, nas pequenas sinagogas, onde eles podiam se reunir naquela época. E ele escreve essa palavra para animar os irmãos: olha, vocês não podem deixar de se reunir. Nós poderíamos mudar essa palavra aqui, congregar, como vocês não podem deixar de se reunir para o culto. O culto, meu irmão, ele pode ser feito de duas maneiras. Ele pode ser feito individualmente, na sua casa. Você sozinho pode pegar sua harpa, sua Bíblia, cantar os hinos congregacionais, ler a palavra em voz alta e orar. É um culto, que a gente chama de culto doméstico. Alguns podem chamar culto matutino, vespertino, culto noturno. Enfim, é um culto. E o culto também ele é feito de forma coletiva. Aí é onde existem os críticos que perdem tempo fazendo vídeo cheio de besterol, dizendo que não há necessidade para que haja templo para o povo se congregar. Por que nós precisamos congregar, irmão? Nós precisamos congregar, irmão, porque quando a gente se reúne para congregar, a gente se alimenta espiritualmente pela palavra de Deus. Agora você vai entender o porquê que você precisa se congregar. No meio da nossa irmandade, na nossa igreja, podemos dizer assim, na nossa igreja, existem muitos que deixaram de se congregar e nunca mais pisaram na igreja. Por que acontece isso?
Porque, irmão, quando o crente se congrega, ele se fortalece espiritualmente. Ele ouve a palavra, ele ora, ele canta os cânticos espirituais, junto com os membros, e ele se fortalece. Ele fazendo isso na sua casa, ele pode fazer isso. Ele pode ler, ele pode orar, ele pode cantar os hinos, mas ele vai sentir falta de algo. E o que é que ele vai sentir falta? Ele vai sentir falta da mensagem sendo transmitida por homens de Deus e por mulheres de Deus. E na pregação, meu irmão, querendo ou não, alguém pode acreditar ou desacreditar, Deus fala aos corações através da ministração da palavra. Deus fala. Por isso, meu irmão, que nós precisamos congregar. Quando nós não nos congregamos, irmão, nós corremos o perigo. E qual é o perigo que nós corremos? Corremos o perigo de cometer um pecado chamado apostasia. Olha para cá, foca em mim. O que é apostasia? Apostasia, irmão, é o abandono total da fé. É renunciar à fé. É se afastar da fé de vez e não voltar mais para os caminhos do Senhor. O pecado de apostasia, irmão, ele é perigoso. Porque o mesmo capítulo, nos versículos mais acima, que o autor diz, que é impossível alguém que uma vez foi iluminado pelo Espírito Santo e tornou a cair, é impossível essa pessoa ser novamente renovada para arrependimento. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, irmão, o apostata, ele não é um desviado qualquer. Eu considero ele o desviado dos desviados. Porque é o desviado que deixou de acreditar em Deus. Ele deixou de acreditar no sobrenatural. Ele deixou de acreditar na ação do Espírito Santo. E quem é que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo? Quem me convenceu e te convenceu foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não consegue mais convencer uma pessoa, meu irmão, que ele está em pecado, ninguém mais o convencerá. Ele tira aquela ideia e forma aquela ideia de tal maneira que ele deixa de acreditar em Deus e ele não quer mais saber de Deus. Outro perigo também da apostasia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Parece-me que é o Evangelho de Mateus, de Marcos. Jesus fala isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, certa vez Jesus estava expulsando o demônio, e chega lá os principais da sinagoga e diz, ele expulsa o principal dos demônios pelo espírito de Belzebu. O que é a blasfêmia, pastor? Eu ouvi tantas vezes blasfêmia, ninguém nunca me explicou. Explico bem simples para que você entenda. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo algo que é realizado pelo Espírito Santo. Aí Jesus diz, qualquer pecado contra, qualquer palavra frívola que o homem lançar contra Deus será perdoado. Qualquer pecado que o homem cometer contra o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele mesmo, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem nesta era e nem na era vindoura. Não tem escapatória para quem blasfema contra o Espírito Santo. Então tome cuidado. Você que às vezes, eu não vou mais me congregar, eu não vou mais andar naquela igreja, porque lá ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Para com esse pensamento besta, meu irmão, porque a gente vem para a casa do Senhor, não é para olhar para A, para B, não, a gente vem para olhar para o Senhor, e ouvir a voz do Senhor, bradando aos nossos corações. Aleluia! Oh, abaixe de cai. A gente vem para o templo, é para cultuar. A gente vem para o culto para celebrar ao Senhor, na magnitude da sua benevolência. Então existe esse perigo, o perigo de se afastar da presença do Senhor. Quem, meu irmão, deixa de congregar é um candidato forte a se desviar. É um forte candidato a se desviar dos caminhos do Senhor. Por que, pastor, você poderia pregar outra palavra para a gente, pastor? Meu irmão, às vezes, irmão, a gente, meu irmão, pregador sofre, meu irmão. Porque a gente vem a palavra no nosso coração aqui, a gente começa a ler um versículo, um capítulo da Bíblia, a palavra vem ao nosso coração, e a gente começa a remoer aquilo. Aí, não, vou falar outra coisa aqui não, mas o Espírito fala. Aí, não, Jesus, eu vou ligar para outra pessoa, eu liguei até para o Laércio pregar hoje. Laércio, não, já estou com convite. Eu digo, eita, me sobrou para mim. É eu mesmo, eu vou levar a mensagem dessa noite. A gente diz sobrou, meu irmão, no sentido cômico, mas a responsabilidade de pregar é minha, é nossa, é da liderança de ensinar o povo de Deus. Então nessa noite aqui, meu irmão, eu estou lhe advertindo
Cuidado que você ficar só em casa. Eu vou ficar em casa, eu vou congregar só em casa. Corre um risco de se desviar. Outro perigo, irmão, é o perigo de esfriar na fé. O crente, ele esfria na fé. Quantos já desanimaram? Quantos já esfriaram na fé e não tem mais ânimo para vir à casa do Senhor? Muitos na pandemia, irmão. Na pandemia foi caos total. Eu me lembro que eu era dirigente lá na Peniel, ali no Alto Cururupu. E eu passei 2 semanas com medo da Covid. Com medo da doidona. Chamava ela doidona. Com medo da Covid. Aí fiquei 2 semanas em casa, trancado lá, com medo do vírus. Só faltava era beber álcool mesmo, porque álcool era, toda hora era álcool. Entendeu? Não que seja alcoólatra, irmão. Entendeu, irmão? A situação da época. Aí um dia minha esposa sentada, no dia de domingo, a minha esposa chega para mim. Mas rapaz, tu vai ficar sentado, aí a igreja fechada. Bonito. Entrou pro quarto, aí eu entendi a mensagem, corri, meu irmão. Troquei de roupa. Ela, tu vai para onde? Eu vou abrir a igreja. Mandei mensagem no culto. Quem não tiver medo de morrer, me siga. E a gente foi para o templo. Só deu eu e um outro irmão lá, mais doido do que eu. Aí nós abrimos o templo e nós começamos a... Irmão, fazer o que aqui? Vamos cantar. Vamos cantar e vamos ler a palavra e vamos orar. Irmão, e era de domingo a segunda, de domingo a domingo. Nós abrimos o templo e ficamos lá de 7h30 até 9 horas da noite, cultuando, cantando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aí o pastor Valveste era o pastor da área na época. Ele faz a reunião. E aí, meus dirigentes, como é que estão por aí? Pastor, até agora, na Peniel aqui, está tudo tranquilo. Ô, meu irmão, 3 dias depois, parece que a metade dos irmãos caíram contaminados pela Covid. Aí nós começamos a orar, Senhor, não deixa morrer, Senhor. Começamos a orar. E, Senhor, o que eu vou fazer agora? Para visitar é complicado. Para estar na casa do irmão é complicado. E agora o que eu faço? Veio a ideia, meu irmão, de fazer uma linha de transmissão. A gente fez a linha de transmissão. Na minha linha de transmissão tinha 256 pessoas. E eu fazia o culto, eu e a minha esposa, todos os dias. Fazíamos o culto à noite, cantávamos 3 hinos, líamos a palavra, pregava 10 minutos e fazíamos 3 orações específicas. O que foi que você viu? Eu vi a mão de Deus operando milagres e maravilha. A igreja não pode parar, meu irmão. Vivemos isolados em casa só por um período. Depois, o vírus deu uma diminuída em 2021. Lá vem a doidona matando mesmo de gente. Aí o que acontece? Eu já estava dirigindo na Vila São João. Tinha domingo lá que a gente fazia 2 cultos. A gente fazia um culto, começava às 6, terminava às 7h30. 7h30 começava o dia até 9. Ficava lá com os irmãos, no culto, cultuando o nome do Senhor. Todo mundo de máscara. E a gente dividiu o público de 50 anos para cima, venha de 6 a 7h30. O público inferior, de 45 para baixo, venha depois de 7h30 para o culto. Meu irmão, nós desejamos estar no culto. O povo de Deus precisa desejar estar no culto, irmão. O povo de Deus precisa desejar cultuar, aleluia. E vir para este lugar aqui para cultuar. Quais os benefícios? Eu vou resumir, irmão. Quais os benefícios que vêm sobre a nossa vida quando a gente cultua? Primeiro, irmão, vem o prazer de ouvir a palavra de Deus sendo explicada. Você sozinho lá, você pode tirar as suas próprias conclusões em cima de um texto. Você pode fazer anotações. É errado? Não é errado. É louvável isso. Mas, meu irmão, você mesmo pregando para você se torna cansativo. Você mesmo pregando para você. Agora, meu irmão, a gente vem para o templo porque a gente quer ouvir homens de Deus também falar aos nossos corações. Quinta-feira a gente veio para o trabalho de irmãs aqui, de oração. A irmã Enite, meu pastor, sente aqui, irmão, deixa quietinho, bem ali. Minha esposa está dizendo, deixa quietinho aqui, irmão. Eu preciso ouvir. Aí eu fiquei ali, irmão, e a irmã Meire é pregadora e cantora das multidões. A irmã Meire deu uma palavra, irmãos. Eu digo o que eu estava precisando ouvir nesta noite, Senhor. E saí animado, irmão. Mais animado que pinto quando está em beira de pilão, comendo xerém. Animado, irmão, a gente se anima. A gente vem para o templo, porque quando a gente chega aqui, só o bagaço, só o caco.
a gente sai daqui revigorado, revitalizado pela renovação da palavra de Deus. É por isso que você precisa se congregar. E você que está me assistindo, que deixou de congregar, venha para o templo. Venha se congregar. Saia da preguiça, repreenda essa preguiça da tua vida e venha congregar conosco. Aleluia. Salvo o conduto aqueles irmãos que não podem mais se congregar. Como por exemplo, tem a irmã Creuza, por exemplo, não vem à noite, mas a escola dominical está aqui. Não toda escola, mas vem domingo pela manhã assistir o culto. O irmão Dão, que era o irmão lá da área 1, que mora aqui no Alto da Assunção, é cego, mas os irmãos levam a ceia dele. Outros irmãos que eu já fui juntamente com o irmão Flávio levar a ceia. Outros irmãos que não podem se congregar, mas estão crentes lá na sua casa. Mas vai ver o histórico para trás. Andava às vezes da Coab para o templo central a pé para ouvir a palavra do livro santo. Vai ouvir o histórico. Eu conversando com o irmão Dão disse que saíam daqui, de Bacabal, esses povoados, todos esses povoados aqui ao redor, de bicicleta para evangelizar. E quando não podiam de bicicleta, iam a pés. Aí às vezes você, meu irmão, fica com preguiça em casa, curtindo preguiça. Irmão Rosmário, irmão Mário, curtindo preguiça, assistindo até dorama, O chinês lá, talvez está até xingando a gente nem sabe. Assistindo dorama, assistindo séries na Netflix. E deixa de vir ao templo. Você está perdendo tempo, meu irmão. Mas quando você vem à casa do Senhor, você vem aproveitar o tempo. O resto de tempo que lhe resta. Pastor, você está profetizando morte sobre a nossa vida? Não. Mas quanto mais a gente faz aniversário, mais a gente se aproxima da sepultura. Aleluia. Mais você se aproxima da sepultura. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente está caminhando para a cova. Isso é se Jesus não voltar antes. Mas aí, irmão, muita gente perde tempo com essas coisas, Deixa de vir ao tempo para ficar jogando conversa fora, ficar em casa acomodado. Qual outro benefício que eu tenho, que o povo de Deus tem de vir ao templo? É o benefício, meu irmão, de ter a alegria do Senhor em suas vidas. Olha o que a Bíblia diz. Eu esqueci o salmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem uns que infelizmente quando a gente procura o salmo bem para mim, rapidinho. Mas tem uns quando a gente procura, vamos à casa do Senhor. Não dá não, eu estou tão ruim hoje, estou tão para baixo, meu irmão. Deixa esse para baixo. Levanta a cabeça e vai. Porque Deus, Ele com certeza terá uma palavra para o teu coração, para a tua vida, para te levantar desse marasmo que você está vivendo. Você tem a alegria do Senhor, você tem o prazer de estar na casa do Senhor. Para que, Davi, tu quer ir na casa do Senhor? Para eu contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Irmão, congregar para mim virou hábito. Aqui, irmão, é difícil faltar um culto aqui, irmão. 120, obrigado. 122 primeiro, obrigado. Salmo 122. Congregar para mim virou hábito. É porque eu sou o dirigente. Não, antes de eu ser dirigente, eu já congregava, irmão. Congregava. Só quando não dava mesmo para congregar, aí eu não ia. Mas eu me lembro uma vez, casado com a irmã Nádia, eu tinha uma bicicleta bate-móvel, não tinha freio. Aí a gente foi na brisazinha dela. Eu digo, bora pro culto hoje. Congregava no Jussaral. Aí a Nádia, vamos. Irmão, quando a gente pegou, ela, mas por quê? Não, vamos pro culto. Vamos pro culto hoje. E eu aperrei ela, vamos. Aí botei ela na bicicleta da brisa dela e saí pedalando, irmão. Quando chegou no Bosque Caracatinha, lá foi chuva. Lá foi o dilúvio, irmão. Aí o primeiro pensamento que vem, vamos voltar, né? Vamos voltar. Eu digo, irmã, pode chover, é canivete, mas eu não volto. Irmão, quando chegou lá, estava acontecendo o culto. Aí o texto já estava na mente. O dirigente estava lá dirigindo o culto. Aí o dirigente olhou para mim, o senhor pode pregar? Eu disse, posso. O texto já está na cachola. Irmão, na hora que eu terminei de pregar, preguei só 15 minutos. Uma irmã saiu lá de trás, aí veio, terminou o culto, saiu de trás.
Vou dizer uma coisa para o senhor hoje. Eu acredito em Deus, mais ainda a partir de hoje. Por quê? Porque hoje era o meu último culto que eu vim aqui. Eu ia me desviar. Certo, obrigado. Os irmãos entenderam? Quando a gente vai, meu irmão, com o objetivo de cultuar, de adorar, a gente recebe alimento do céu e a gente também dá alimento a quem está faminto. Você, meu irmão, já aprendeu o suficiente para levar a palavra de vidas para outras pessoas. Você não é mais para estar comendo leite, mingau. Lembrei do Zé Gomes, está comendo gomoso, né? O que é gomoso? É papa no interior, irmão. É mingau. Mingau feito na panela lá e a mãe dá com a coxa para a boca do menino. Você não é mais para estar comendo mingau. Você já é para estar comendo alimento sólido. Exatamente. Você já é para estar distribuindo o alimento, não é mais para estar só recebendo, não. Você já recebeu um ensinamento suficiente na tua vida para levar uma palavra a quem está precisando. Mas por que isso não acontece, pastor? Porque, infelizmente, irmãos, estão vivendo o tempo da negligência. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificado como uma cidade, né? Onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Porque que nós vemos ao templo, a gente vê um tempo para agradecer ao Senhor. Curva sua cabeça, eu vou já orar, vou já encerrar. Você já agradeceu hoje? Ah, pastor, eu não tenho nada para agradecer, irmão. É trágico isso, você não tem nada para agradecer. Eu tenho muito que agradecer só por hoje. Agradecer porque eu estou vivo, irmão. Assim amanhã estou pegando poeira, mas estou vivo. Eu tomei café, eu almocei. Eu tomei um suco que minha esposa fez. Eu tenho todo motivo para me agradecer a Deus pelo pão que está na minha mesa. Aí você às vezes abre a boca, eu vou agradecer a quê? Só porque você está enfermo? Só porque você está doente? A Bíblia diz, 1 Pedro, que nenhum de nós deve sofrer como se fosse um malfeitor, um atribulado da vida. A gente tem que se alegrar, Douglas, porque a gente sofre as aflições de Cristo. Aleluia. Você já agradeceu a Ele? Pare de ser ingrato. Essa ingratidão está te sucumbindo, está te matando, está te acabando por dentro. Mas o agradecimento a Ele, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez em nossas vidas e na tua vida, você tem motivo de sobra para agradecer, para levantar as mãos santas, aleluia, e agradecer ao Senhor de todo o teu coração. Obrigado, meu irmão.